Você já se sentiu uma fraude, com medo de ser descoberta a qualquer momento, achando que as coisas que você conquistou na vida não passaram de uma mera sorte? Em algum momento, toda a humanidade vai descobrir que, na verdade, você não é tão boa assim. Essa sensação ela é socialmente conhecida como síndrome da impostora. Aqui nós estamos no quadro Afetadas. Se você é nova por aqui, se você ainda não é a minha aluna, se você não é leitora do que eu venho produzindo ao longo desses anos, eu quero primeiramente explicar de onde vem esse termo afetadas. Afetadas está relacionado a mulheres que se afetam. E afetos são emoções que afetam o corpo, podendo aumentar a nossa potência de agir, ou seja, fazer com que a gente se movimente no mundo na direção da realização dos nossos sonhos e de nós mesmas, ou que baixa a nossa potência de agir, fazendo com que a gente fique possuída por esses afetos, com baixa energia, sem força e sem ânimo para realizar o que a gente quer realizar. Dito isso, recentemente eu lancei na minha página no Instagram a seguinte proposta. Eu pedi que as minhas leitoras e as minhas alunas me mandassem depoimentos sobre como elas se sentem em relação aos seus sonhos, o que vem impedindo elas de se realizarem. E aí eu tive a ideia de ler esses depoimentos e explicar o porquê essas coisas acontecem e como é possível a gente se libertar desses afetos que nos impedem de nos realizarmos. E eu recebi inúmeras mensagens, inclusive para mim foi muito comovente ver como as mulheres estão com medo de realizar os sonhos, de tal forma que ficar com um discursinho moralista de que uma pessoa não se realiza ou não faz o que ela quer porque ela é preguiçosa ou isso ou aquilo, não contribui para absolutamente nada quando a gente fala sobre realidade feminina, porque o buraco ele é mais embaixo. Então eu quero aqui compartilhar com vocês a mensagem que eu recebi de uma leitora, que eu vou chamar de Maria. Gosto do nome de Maria, é um nome genérico, e eu acho que dá para a gente chamar todas as nossas leitoras de Maria, né, para não dar uma identidade própria, afinal eu sei que esses depoimentos, eles são muito sensíveis para quem manda, e, né, ela me mandou a seguinte mensagem: sofro de síndrome da impostora pesada. Sou estudada, competente, mas tenho medo de crescer e ser desmascarada ou vista como charlatã. Sou escritora, trabalho como escritora fantasma há 12 anos, o que por si só já é um indicativo do quanto essa síndrome me afeta, não é? Escrevo, mas as publicações saem com o nome de outras pessoas. Tenho graduação, especializações e formações, tanto no Brasil quanto no exterior, incluindo 2 em roteiro de cinema. E ainda assim, não consigo me assumir como escritora, enfrentar minhas próprias palavras e ir atrás do meu sonho. Quando eu lancei isso lá na minha página, muitas mulheres vieram comentar dizendo que se sentiu exatamente da mesma forma. E eu, enquanto socióloga, sou obrigada a questionar o porquê essa sensação ela é tão comum às mulheres. Quem é esse grande outro que vai desmascarar essa mulher e dizer que ela é incompetente e que ela não é tão boa quanto ela pensa que ela é, de tal forma que ela prefere abrir mão das próprias obras? Como esse afeto do medo de ser descoberta, ele é construído? Por que e como ele nos impacta? O objetivo do Afetadas agora é responder a essas questões. Primeiro, eu quero contar
uma história que talvez seja do conhecimento de vocês, mas é uma história muito importante. Durante muito tempo, mulheres foram impedidas de ter uma vida criativa. As obras de mulheres sempre foram roubadas por homens. E qualquer mulher que fosse assumidamente artista, fosse atriz, cantora, artista plástica, eram perseguidas, eram caluniadas, eram criticadas. E se a gente volta um pouco atrás na história da humanidade, eram assassinadas e eram queimadas. E aí a gente pode citar inúmeras mulheres, seja a Hipátia de Alexandria, que era uma grande filósofa, pensadora e que foi assassinada de uma forma muito cruel, defendendo o seu próprio legado. Como outra também que eu resolvi falar hoje, que é a Marguerite Porete. Você já ouviu falar nesse nome? Você já estudou sobre ela na escola? Eu acredito que não. Mas você conhece o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho? Esses dois filósofos medievais? Provavelmente você, de forma indireta, já deve ter ouvido falar sobre eles. Pois bem, a Marguerite Porete foi uma filósofa da Idade Média. Ela viveu entre os anos de 1280 e morreu, ou melhor, foi assassinada, em 1310, perdão. A Marguerite Porete, ela foi responsável pela produção de uma grande obra intelectual que influenciou decisivamente toda a filosofia mística do Ocidente, influenciou o trabalho de grandes pensadores, dentre eles o Maître Descartes, que acaba influenciando outros grandes pensadores e pesquisadores, como o Jung, por exemplo. E a Marguerite Porete, ela construiu uma obra chamada O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas. Nessa obra, a Marguerite, ela fala sobre uma filosofia mística que possibilitaria que o ser humano conseguisse alcançar esse reino dos céus a partir de uma relação de conexão com o amor universal e com a natureza. Essa obra, ela foi capturada pela igreja e foi entendida como herética. A Marguerite perguntou: olha, tem algo na minha obra que negue a existência de Deus? A igreja negou. Não. Tem algo na minha obra que prega algo contra o que a igreja defende? A igreja negou. E qual era o problema dessa obra? É que essa obra, ela incentivava as pessoas a cultivarem uma espiritualidade autônoma. De tal forma que se as pessoas percebessem que uma determinada conduta de vida possibilitaria que elas alcançassem dentro de si, interiormente, esse reino dos céus, o papel e o poder da igreja estaria ameaçado. Dito isso, a Marguerite Porete, ela foi presa. Como ela era uma grande intelectual, inclusive respeitada por muitos outros intelectuais da Idade Média, ela demorou a ser condenada. E a igreja insistiu para que a Marguerite retirasse o que ela havia dito na sua obra, no seu livro, e ela se recusa. Ela se recusa, se eu não me engano, por 2 anos. A igreja disse que esse tipo de conduta tão firme, tão assertiva, era pouco comum às mulheres, já que mulheres são seres muito vulneráveis, pouco confiáveis, que mudam de opinião o tempo todo, e a Marguerite estava lá, sendo firme e forte na sua palavra, e eles chegaram à seguinte conclusão. Eles chegaram à conclusão de que Marguerite só podia estar sendo possuída pelo demônio.
E por conta disso, ela foi condenada à fogueira. Ela morreu em 1310 na Praça de Paris, com a sua obra O Espelho das Almas Simples e Aniquilada na mão. Forte, né? Uma mulher que defendeu com unhas e dentes e deu a vida pela sua própria criação. O que a igreja não esperava é que Marguerite, ao morrer com a sua obra na mão, não seria o fim da criação da Marguerite. Logo em seguida, teve uma revolução na imprensa, promovida pelo Gutenberg. Essa obra, que inclusive foi uma obra guardada às sete chaves por muitas outras pessoas, ela pôde ser republicada e ela sobreviveu ao tempo. Tanto que até hoje eu tenho essa obra aqui na minha casa. E o que a gente pode aprender dessa conduta tão exemplar da Marguerite? Um grande ser humano, uma grande intelectual, uma grande mulher. É que quando nós defendemos as nossas obras com unhas e dentes, a gente não faz isso apenas por nós. A gente faz isso também por toda a humanidade. Porque, sem dúvidas, ainda que indiretamente, ainda que você não perceba, a nossa vida é também impactada pelo trabalho dessas mulheres que ficaram invisíveis na história. Dito isso, é natural que nós tenhamos medo de ser desmascaradas. Afinal, nós temos uma vida psíquica e essa vida ela contém o que o Jung denominou de inconsciente coletivo. Diversas memórias de muitos séculos, de toda a história da humanidade, de norte a sul do planeta Terra, fazem parte desse inconsciente coletivo. E ainda que nós não tenhamos tido contato direto com todas essas informações, nós somos inconscientemente impactadas por ela. Logo, nós mulheres temos, sim, um medo muito grande da vida criativa, porque por muitos séculos a vida criativa nos condenou à perseguição, à calúnia, à injúria e à morte. Então é natural que esse medo seja comum a todas nós. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente precisa também compreender sobre a nossa vida psíquica e os nossos afetos. Como eu já disse anteriormente, né, os afetos são emoções que afetam o nosso corpo. Sabe quando você está com medo? Quando você está com medo, você percebe que você não consegue agir, ou você age de uma forma muito impulsiva, muito ansiosa. Isso é o efeito do afeto no seu corpo. E o afeto, ele é produzido também por pensamentos. Ou, como o Spinoza, né, o primeiro filósofo que falou e conceituou sobre afeto, disse que os afetos também eram produzidos por ideias inadequadas, que não estavam correspondendo à realidade. Logo, nós temos muitos pensamentos que são socialmente construídos, historicamente construídos e também pessoalmente construídos. E esses pensamentos, eles formam e constituem afetos que estão influenciando na nossa vida psíquica. No entanto, tem um outro ponto também que vale a pena eu falar, que eu não quero me aprofundar muito, ao menos não agora, que é a questão de um fator que existe na vida psíquica feminina, que o Jung chamou de ânimos. Eu o chamo, quando ele está no seu aspecto negativo e adoecido, de tirano interior. Quando eu perguntei, assim, no início dessa fala, quem é esse grande outro? Que nós temos medo de sermos criticadas, de sermos desmascaradas.
Que são essas pessoas que estão prontas, nos perseguindo para acabar com a nossa reputação? Aonde elas existem, se não na nossa vida psíquica? Todas essas ideias atreladas a medos, perseguições, vergonha do que vão falar, vergonha do que irão pensar de mim se eu fizer tal coisa, ou esse medo de ser desmascarada, tudo isso, todas essas angústias afetivas, no nosso caso, nós, mulheres, são pensamentos autônomos produzidos por essa instância, o ânimos, que nós vamos chamar aqui de tirano interior, porque no caso da maioria das mulheres, ele está adoecido. E agora, o que a gente faz, obtendo, sabendo essa informação? Como é que a gente pode se livrar desse medo ou dessa síndrome da impostora, dessa vergonha, dessa paralisia, dessas críticas? Porque é horrível, né, gente? É horrível conviver com esse medo de perseguições e, de fato, são perseguições que acontecem muito dentro da nossa vida interior. E a gente se sente encurralada, a gente se sente paralisada. Obviamente, né, que essas sensações, elas de fato para nós parecem que são muito reais. No entanto, elas são produzidas por essa instância que existe dentro da nossa vida psíquica, o nosso ânimos. É ele que exige muito de nós. É ele que nos... Isso quando ele está no aspecto negativo, reafirmo. É ele que nos critica, é ele que nos bota para baixo, é ele que está sempre exigindo que nós sejamos a melhor, que nós sejamos no topo, que nós sejamos as mais especiais, que nós sejamos as mais perfeitas. E aí, como a gente, sem perceber, estabelece uma relação de identificação com esse ânimo, de tal forma que a gente não consegue saber quem é ele e quem somos nós, a gente acata todas as exigências desse ânimo. Por exemplo, essa busca incessante pela perfeição relacionada à aparência. Da onde ela vem? Ela vem das exigências desse ânimo adoecido. Da onde vem essa pressão por ser a melhor, por ter os melhores diplomas, por ocupar todos os espaços, por ser milimetricamente perfeita e ter medo da falha e do fracasso? Ela vem desse ânimo que está adoecido em nós. E, obviamente, que quando a gente está inconscientemente numa relação de identificação com essa voz, com esses pensamentos que estão sendo produzidos de forma autônoma na nossa vida psíquica, a gente de fato se sente muito paralisada, bloqueada. A gente não consegue se movimentar na vida. E a gente acaba abrindo mão da nossa vida criativa. Dito isso, a explicação por trás, né, dessa síndrome da impostora, o que a gente pode fazer? Qual é o caminho para a gente se livrar dessa síndrome da impostora e poder, de forma leve, se realizar no mundo? E se realizar no mundo de forma leve é o objetivo do meu trabalho. É o objetivo que eu faço com muito carinho, porque eu acredito de fato que esse é o caminho para a emancipação feminina, sobretudo a emancipação interior, que é algo que eu já venho trabalhando há algum tempo com as minhas alunas. Elas já devem estar cansadas de saber sobre esse aspecto, porque a gente discute muito isso em aulas, sobretudo dentro do Despertas para Ação, que é um curso meu que, inclusive, vai abrir no dia 2 de fevereiro. Se você se interessar por essa temática, pela temática da realização, é uma excelente oportunidade para você poder tomar a rédea da sua vida afetiva e poder agir conforme o seu corpo, conforme a sua vida psíquica, de forma prazerosa e leve, assumindo o seu caminho, a sua jornada e se realizando. Para que a gente possa sair desse estado de
paralisia por conta dessa voz crítica horrenda, porque esse ânimo adoecido, ele é horrendo mesmo. Ele é um carcereiro da vida psíquica da mulher. Ele é um grande tirano que está com um chicote, perdão, produzindo muitas críticas e punições de tal forma que tira a gente da vida, que faz com que a gente fique imersa nesses pensamentos de forma muito ansiosa, tentando resolver, tentando dar a esse ânimo o que ele está pedindo, achando que se a gente fizer mais uma formação vai ficar legal, ou se a gente, sei lá, for a maior, for a melhor, ganhar o Oscar, subir num pedestal, enfim. A gente acha que se a gente atender a essas demandas e a essas exigências desse ânimo, a gente, enfim, vai se realizar, mas isso é uma grande mentira, porque a gente se torna escrava dele. Nós nunca nos sentiremos bem. A gente sempre vai se sentir esgotada, entristecida, cansada e insuficiente, correndo atrás do nosso próprio rabo na corrida dos ratos, pronta para tentar agradar esse ânimo na ânsia dele nos validar e dizer: você é uma boa menina, muito bem, você é a melhor. E o que a gente faz? Primeira dica: você precisa aprender a reconhecer a voz desse tirano na sua psique. Você precisa aprender a separar quem você é e com as críticas que aparecem para você em forma de pensamento. O que ela está dizendo? O que ela está exigindo? Separe o joio do trigo. Separe quem você é do que de todas essas demandas desse ano. Separe. Eu diria também para fazer algo que eu fiz que funcionou muito para mim, que foi o personificar esse ânimo, dar um nome para ele. Chama esse ânimo por algum nome e, de uma forma muito provocativa, chama ele de um nome que não tenha tanto poder. Um nome que não te cause medo. Será que eu digo o nome do meu? Não vou dizer não. Se vocês que... não vou, porque eu não quero ser uma pessoa ofensiva. Mas o meu ânimos tem nome. As minhas alunas sabem o nome dele. Mas eu não quero ser ofensiva, mas de fato, o nome que eu dei pro meu ânimos, ele não me causa medo, entendeu? Então, ou seja, a gente já baixa a bolinha dele. Uma outra coisa que é muito importante também é que a gente aprenda a constituir a nossa autoestima para além das nossas habilidades sociais e profissionais. Nós, mulheres, estamos o tempo todo tentando compensar a nossa insatisfação com quem nós somos a partir de competências, de habilidades e de conquistas. Só que isso não resolve o problema da nossa autoestima. Porque uma verdadeira autoestima, ela só pode acontecer quando nós nos amamos, apesar dos pesares e por ser quem nós somos. Quem é você, minha leitora, escritora fantasma, para além da sua escrita? Qual é a sua qualidade? Você é gentil? Você é generosa? Você é engraçada? Trazer a atenção para essas qualidades que constituem o seu ser como um todo é fundamental para que a sua autoestima comece a ser trabalhada para além dessas demandas exigentes. Você é digna de ser amada por si mesma só por você ser quem você é. E é muito importante que a gente fortaleça essa visão de si mesma, esse olhar para si a partir de uma aceitação, de uma compreensão, de uma busca muito mais pela completude do que pela perfeição. Outra coisa que eu acho assim importantíssima para lidar com esse tirano interior é que você busque
mais conexão com a vida. Como assim? Esse ânimos interior, em algum momento, se for do desejo de vocês, se for, comenta aqui embaixo, que eu posso falar mais sobre. Ele é também responsável pelo logos, pelo pensamento, pela razão na mulher. Quando a gente está com ele muito adolescido, a gente está muito imersa nas ideias, pensando, é muito pensamento, muita ideia, muito de tal forma que a gente nem percebe o corpo. A gente não percebe a realidade material, o corpo físico que tá, a gente não percebe. A gente está numa alienação mental. E aí eu sugiro que você inclua na sua rotina atividades externas. Pé no chão, uma praia, uma cachoeira, um parque, um andar de bicicleta, uma atividade física, um não fazer nada. Algo que você possa ser apenas você mesma. Quando você se amar sendo você mesma, sem estar buscando a validação, o resultado, o reconhecimento, você vai se sentir muito mais livre para ser quem você é e manifestar naturalmente a sua potência a partir das suas obras. Um outro ponto, para finalizar aqui o nosso encontro, que eu também acho muito importante, é que você assuma uma postura de rebelde. Como assim uma postura de rebelde? Eu quero que você comece a questionar essa voz. Sim, como uma menina insolente. Ok, eu vou ser desmascarada. E daí? E daí? Eu não tenho obrigação de ser boa mesmo? Quem é que tá me exigindo isso? Por que você quer que eu seja tão boa assim? Só tô afim de brincar, só tô afim de fazer. Eu acho que eu escrevo muito bom. Se você não acha, problema seu. Essa postura de insolente, de rebelde, de questionadora, ela é também um processo de psicoeducação. Isso vai fazer com que você se diferencie desse tirano interior. E a partir dessa diferenciação, desse questionamento e dessa educação da atenção para a vida material, para o corpo, para o prazer é muito importante, é que vai fazer com que esse tirano ele comece a ser transformado de tal forma que ele saia desse aspecto negativo e possa atingir o aspecto positivo. E é isso que eu desejo para você. Liberdade, liberdade de ser. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou manda para mim uma mensagem que eu tô aqui com sangue nos olhos para te ajudar a se libertar dessa escravidão interior, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.